dia ao turno vespertino do dia que eu acabei de esquecer, dia 28 do 7. O processo que eu apregou é o número 76, da relatoria do Dr. Jorge Lima. O nome da empresa é Minamel Agroindústria Limitada. O senhor está com a palavra, doutor Jorge. Doutor Jorge, tem dois, eles dois são iguais? São ou não são? São idênticos, presidente. Tá, qual que o senhor vai relatar? O dia 31. Então o senhor está com a palavra, doutor Jorge. Obrigado. Minamel Agroindústria Limitada. Relatório. Em 18 de fevereiro de 2009, foi emitido o despacho decisório eletrônico nada reconheceu, ou seja, interferiu o pedido de ressarcimento apresentado no PERDECOMP. Motivo do não reconhecimento do valor pleiteado. A constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. B. Ocorrência de glosa de crédito presumido considerado indevido em procedimento fiscal. Os detalhamentos da análise do crédito estão disponíveis para consulta no site da internet da Receita Federal do Brasil e, sem cópia nos autos, foram transcritas em voto deste acórdão. A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou manifestação de inconformidade. Em 29 de setembro de 2014, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. A empresa ingressou no voluntário. É um relatório. Pode ir ao voto, doutor Jorge. Minamel Agroindústria Limitada. Voto. Recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise. A recorrente tem como atividade econômica principal a apicultura, atua no segmento de fabricação de produtos alimentícios, na qual a maioria dos produtos comercializados são para o mercado externo. A empresa, com fim específico de exportação, possui o direito de compensação ou ressarcimento dos créditos do PIS/PASEP e da COFINS, na qual são decorrentes de encargos vinculados à receita decorrente da operação de exportação da mercadoria para o exterior. Os créditos abrangidos da decorrência das operações de exportação de mercadoria poderão ser objeto de compensação e o saldo credor possibilita a apresentação da compensação perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. A empresa efetuou compensação de créditos derivados da exportação por débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal, informando-as através de PERDECOMP. A empresa manifestante utilizou-se da apuração crédito derivado da exportação. A fiscalização não efetuou a homologação da mesma, sob o fundamento de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, além do fato da glosa de crédito presumido considerado indevido em procedimento fiscal. De acordo com o despacho decisório, o valor solicitado e utilizado pela empresa recorrente não é reconhecido pela Receita Federal e, desta forma, não homologada a compensação declarada na PERDECOMP. No subsistema consulta emissão de comunicação PERDECOMP ao relatório fiscal com as seguintes providências, cientificado requerente. No exercício das funções de auditor fiscal da Receita Federal foi feita a apreciação de crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados, detalhado na declaração de compensação do direito creditório, em 24 de setembro de 2008, através de termo de início de fiscalização assinado pelo SRAG Nor Sartori Castagna, diretor proprietário. O contribuinte foi intimado a apresentar, entre outros itens, os documentos listados sob a letra B do termo. Em 20 de outubro de 2008, o contribuinte solicitou prazo adicional de 20 dias para atender aos itens não atendidos até aquela data, prazo concedido pela fiscalização. Em 17 de dezembro de 2008, o contribuinte foi intimado a apresentar os documentos solicitados no termo de 24 de setembro de 2008, com prazo de 5 dias, não tendo até a data de 26 de janeiro de 2009 atendido os itens relacionados, impossibilitando a confirmação dos créditos utilizados. Conclusão.
Ante tudo exposto, propomos a remuneração das compensações constantes nas de CUMP. Trago a ratio esse bandido acórdão de manifestação de inconformidade, folhas 8 daquele documento. Conforme pode ser compulsado acima, houve, de forma contumaz, a falta de apresentação de documentação indispensável à análise do pleito, sendo da interessada o ônus da prova quanto ao pedido de ressarcimento ou compensação de direito creditório submetido administrativamente. Ademais, a requerente não trouxe aos autos, por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade, a documentação probatória indispensável à aferição da certeza do pleito, principalmente, notas fiscais de aquisição de insumos. A pessoa jurídica titular de direito creditório deve produzir a prova completa da pretensão reduzida no pleito administrativo, pois a ela incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do direito reclamado. Ao contrário do que ocorre no tocante ao lançamento de um ofício para a constituição de crédito tributário, hipótese que a autoridade fiscal deve construir todo o arcabouço probatório da denúncia fiscal. O recurso voluntário não suprimiu a solicitação. O que está a pleitear a empresa, em realidade, é uma nova fiscalização, à luz da nova planilha que apresenta, desacompanhada de elementos probatórios. O contencioso administrativo não comporta tal procedimento, havendo forma e prazo para alteração das informações prestadas ao fisco sobre de empresa, sucessivas vezes, e sucessivos contenciosos sobre o mesmo tema. Retornar periodicamente o processo à etapa de fiscalização. Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito, no entendimento reiterado desse Conselho. Nesse contexto, sobre o ônus probatório em processos do gênero, é flagrantemente incabível o reconhecimento de direito de crédito que não reste comprovado. Então, evidentemente, corpo do voto não condiz mais com áudio. Você quer que eu continue? Não acho necessário, Jorge. Não. O que você tem que informar para a gente é o seguinte: na manifestação de conformidade, o que foi apresentado. No recurso voluntário, o que foi apresentado. Só isso. Não. Que o resto, na verdade, é um texto que a gente já conhece. Ok. Então, como relatado, tudo completamente debaixo do decisório. A fiscalização pediu documentos comprobatórios, ele não trouxe nem a manifestação, nem no recurso voluntário. O termo do recurso voluntário é o que eu escrevo no voto, não tem no áudio, está lá no Poder 2, e ele pede que a própria fiscalização faça essa apuração, o que é inconcebível, segundo o nosso entendimento. É ele que tem que trazer a prova e não a fiscalização produzida. É basicamente o mesmo teor apresentado no acórdão de manifestação de conformidade. Entendi. Então o senhor está negando provimento por falta de prova. Exatamente. Ok. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, não tem nada na manifestação, não tem nada no recurso voluntário. Eu só queria chamar a atenção para a página 12 do voto do Jorge. Página 12, que ele puxa o saco do presidente. Ele fala assim, expressão do ilustre, magnânimo, magnífico, insuperável, Gilson. Não precisava usar tanto adjetivo, né, Jorge? Eu também colocou você, Vinícius. Colocou você também, Vinícius. Eu não sei do que você está reclamando. Caraca, eu vou te contar, hein? Aqui, ó, página 8, final. Nesse sentido, o magnânimo,
Eu acho que o Jorge está com tempo danado. Habitual argúcia. Não é isso? É. Muito bom, Jorge. Eu gostei desse teu texto aqui. Eu gostei do teu texto, Vinícius. Eu gostei de contabilidade. Eu vou guardá-lo. Guarda aí. Guardarei. Porque eu uso geralmente o Código Civil, que fala da prova, né? Da prova contábil. Mas eu não sabia que tinha uma resolução do CFC. Aliás, eu não tenho procurado muitas soluções da CFC. Mas vamos lá. Tirando essa primeira colocação, como o senhor vota, doutor Vinícius? Com um relator. Ok. Até não podia ser diferente, citou o senhor quase que o voto todo, né? Não dava nem. Doutor Walker, com muito ciúme. Porque aqui a gente só cita o Walker, né? Aí agora eu não cito o Walker, ele está com ciúme. Doutor Walker, divergir. Presidente, se espirrar, saúde, tá? Eu vou acompanhar o relator. Realmente não aprovo nos autos. O senhor sabe que o senhor mudou a nossa jurisprudência quanto a isso, né? Eu não. A gente agora olha com muito mais atenção essa questão de provas. Muito bom. Até o doutor Corinto mudou a maneira dele de pensar, pô. Doutor Zé Renato. O relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanhe. Doutor Rafael. Acompanhe, presidente. Doutora Denise. O relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator. Então, o item 76, negado provimento por unanimidade. O item 77, o doutor Jorge disse que é igual, não é isso, doutor? Igual, absolutamente igual. Então, vou reproduzir o resultado e negar provimento por unanimidade, senhores, ok? Vamos agora para o próximo item da pauta, que é o item 78, da doutora Denise. Nufarm, Indústria Química e Farmacêutica, final 2011, 45. Tem alguns, tem 3 aqui, eu não sei se... Me parece que não são iguais. Não são iguais, os 3 são diferentes. Tá, qual que a senhora vai começar? O 78 mesmo? Sim, pode ser. Então a senhora está com a palavra, doutora Denise. Trata-se de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório, cientificado tal, que não homologou parte das compensações com créditos de IPI do primeiro trimestre de 2006, informadas em declaração de compensação relativas aos créditos discriminados no PERNICOM número tal, apresentado em 16 de abril de 2010. De acordo com o despacho decisório e seus anexos, foi apurado o seguinte: o valor do crédito solicitado utilizado, 360 mil, o valor do crédito reconhecido, 220 mil, o valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado, em razão dos seguintes motivos: constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao pleiteado, a ocorrência de glosas consideradas indevidas em procedimento fiscal. Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página da Receita Federal que integram esse despacho. O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo. Nos termos do anexo desse acessório, houve glosa de pedidos ressarcíveis de R$ 5.000, relativa ao mês de janeiro, e redução do saldo credor apurado no trimestre, em razão de um débito de IPI informado no valor de R$ 133 mil, relativo ao mês de março. A glosa de crédito, segundo a informação e seguintes, folha 74 e seguintes, decorreu da suposta não utilização dos insumos na industrialização por encomenda na proporção demonstrada. A manifestação de inconformidade, a interessada alegou inicialmente ter sido apresentada tempestivamente, após breve descrição dos fatos, alegou que o despacho decisório seria nulo por afronta aos princípios da ampla defesa e o contraditório. Segundo a interessada, o despacho decisório não teria fundamentado a inclusão do débito anteriormente mencionado.
em razão do mérito, em relação ao mérito, alegou que o montante do débito era de 133 mil, seria composto por estorno de crédito de 119 mil, que não teria sido utilizado em período de apuração por débito de 14 mil relativamente ao mês de março de 2006. Esclareceu que o referido estorno resultou de correções efetuadas na escrituração em função de estornos efetuados a maior, em correções constantes da declaração de compensação original apresentada, objeto da intimação pela Receita Federal e sua retificação. 33. Entretanto, o procedimento adotado em cumprimento ao termo de intimação ensejou na permanência do valor de 119 mil como estorno de crédito no pedido de ressarcimento, de forma que o saldo credor acumulado ao final do período resultasse igual ao constante no livro fiscal. É o que demonstra a seguir. Aqui eu colacionei, a página. Observa-se que o mês de março de 2006, o valor informado no campo ressarcimento de créditos de 626 mil corresponde exatamente ao crédito utilizado no PER, número tal, o valor de 119 mil foi informado no campo estorno de créditos, apenas para adequar ao valor do estorno efetuado no livro fiscal, porquanto o mês não foi objeto de qualquer outra compensação efetuada no primeiro trimestre de 2006. Assim, é o que resta comprovado que o valor de 119 mil informado no campo estorno de créditos representa apenas um ajuste dos créditos do quarto trimestre de 2005, originalmente utilizados em PER, transmitidas em fevereiro e março de 2006. Portanto, não há como admitir a utilização do referido valor com dedução de saldo ressarcível do primeiro trimestre de 2006, como procedeu a fiscalização. Por fim, com relação ao valor de 14 mil, observe-se em outro equívoco cometido pela fiscalização, porquanto procedeu com uma dedução do valor do crédito ressarcido no mês, quando já havia sido descontado o saldo credor acumulado em períodos anteriores. É o que o PERDECOM denomina saldo credor do RAIP, ajustável na ficha demonstrativos de ajuste nos saldos do livro do RAIP. Ao elaborar o pedido de ressarcimento dos créditos IPI, os contribuintes não podem alterar os valores de créditos passivos de ressarcimento calculados na referida ficha, porquanto são elaborados de forma automática pelo programa. Analisando as informações constantes no ajuda do mesmo, observa-se que o cálculo leva em consideração os saldos credores dos períodos anteriores, ainda não aproveitados sob qualquer modalidade, dedução mensal ou ressarcimento, para abater débitos apurados no mês. Do cálculo procedido automaticamente pelo programa, em face da existência do saldo credor inicial não utilizado, resultou no abatimento dos débitos apurados no mês com créditos de períodos anteriores, procedimentos este divergente do cálculo procedido pela fiscalização. Aqui eu colacionei a parte que está no recurso. Por fim, foi juntada a cópia parcial do auto de infração que tratou do processo número tal. É o relatório. Bom, a lide foi decidida pela 8ª turma de Ribeirão Preto, que por unanimidade dos votos julgou improcedente a manifestação de inconformidade. E resignada, a contribuinte apresentou recurso no prazo legal, reprisando os argumentos já relacionados na impugnação. Esse é o relatório, senhor presidente. A gente pode dar uma minimizada nisso tudo. Pelo que eu entendi, a gente está falando de, mais uma vez, questão de prova, não é isso? Isso. E não sei quantos outros conselheiros, mas o que se deve apurar é se tem ou não tem prova nos autos. Né? Tem a questão também. Oi? Tem a questão também do crédito remanescente de outros trimestres calendários, né? Que o contribuinte. Ah, tá. Isso é importante. Isso aí já é uma questão mais de direito material. Bom, então, vai ao voto. A gente está com tempo, pode ir ao voto. O que eu queria sugerir aos conselheiros é que nas questões que a gente tiver que falar eu, pelo menos, vou fazer assim nos meus votos,
nas questões que a gente estiver falando de DECOMP, e a gente vai receber muito processo disso, e basicamente vai estar ligado à questão de prova, eu acho que a gente pode ir direto à questão, ou seja, onde é que apresentou, o que apresentou em cada fase processual, e aí a gente decide, cada um dá a sua opinião sobre isso. A gente já tem mais ou menos a noção de como é a opinião de cada um, mas de qualquer maneira é importante deixar consignado na sessão. Mas, nesse caso, eu vou passar a palavra à Denise, até porque tem uma outra questão, que é a questão da utilização de outros créditos dos períodos anteriores, né? Isso. Então, por favor, doutora Denise, a senhora está com a palavra. Bom, o recurso preenche os requisitos da admissibilidade e dele toma conhecimento. De acordo com a decisão recorrida, a requerente não se insurgiu contra a glosa de crédito ressarcível no valor de 5.900 e alguma coisa, efetuado pela fiscalização, razão pela qual a glosa foi considerada definitiva devido à preclusão nos termos do artigo 17 do decreto 70 dos 235. Por não constar da manifestação de inconformidade, a matéria acima não pode ser conhecida nesta etapa processual. Queria pedir uma palavra agora sobre isso. Certo. Olha só, primeira pergunta que eu faço é a seguinte: ele se insurgiu disso no recurso voluntário? Eu acho que não, presidente. Aqui eu só quis deixar claro, né, que... Não, mas porque, veja, a gente tem que lembrar que o que estamos julgando aqui, estamos julgando a decisão anterior. Se a decisão é um recurso em face da manifestação de conformidade, tá? Então a gente tem que olhar o limite da lide, o que está sendo devolvido para a gente, está exatamente no recurso voluntário. Quando a senhora fala lá em cima que ele repisa os argumentos da peça impugnatória, que a gente entende de manifestação de conformidade, o que acontece? Acontece que o que me leva a crer que ele não falou sobre isso. Se ele não falou sobre isso, eu não tenho que falar também. Okay. Porque ele está consignado lá em cima. Tá? Porque isso é uma palavra. Até porque, se você fala sobre isso, você não pode conhecer do recurso todo como você começa conhecendo. Okay. Você tem que conhecer do recurso em parte. Entendeu? Porque você começa falando o seguinte, ó, o recurso para esses requisitos dele toma conhecimento. Não. Ora, se ele fala disso, isso já precluiu, você de cara tem que falar que não conhece disso. Porque senão gera uma contradição dentro do teu acordo, do relatório com o voto. Perfeito, tá? Gente, eu já entendi. Então eu sugeriria a retirada desse parágrafo. Você pode deixar até o parágrafo posterior. Ou você pode até falar, ó, então o que acontece? Você pode até deixar olha só, até por não constar na manifestação de conformidade, a matéria acima não pode ser conhecida nessa etapa. Tira isso. Porque você está explicando qual é a matéria de litígio lá de cima. Não tem problema, não precisa tirar tudo. Não sei o que vocês acham. E aí você não está decidindo nada, você só está delimitando a matéria de litígio. Só que na hora que você coloca aquele final, por não constar na manifestação de conformidade, a matéria acima não pode ser, você está decidindo alguma coisa. Você entendeu? Entendi perfeitamente. E aí vai ter uma certa tecnia na sua peça. Já esteja falando isso, né? Oi? Não, ele não tratou. Ele não fala, então é o que o Gilson falou mesmo, né? Certo, já tirei ali aquele. E se ele falasse, você poderia falar, não conheço porque não foi objeto na impugnação, mas como ele nem falou nada, né? Perfeito. Ok, então vamos lá. Desculpe interrompê-la, doutora. Mas é que isso estava na fase de conhecimento do recurso, né? Por isso que eu interrompi. Defende a recorrente que até o final de fevereiro de 2006, a recorrente apresentava um saldo acumulado de IPI no valor de 1 milhão. Em março de 2006, a partir da soma dos créditos por entrada no mês, no valor de 23 mil, o volume de crédito somava a 1 milhão, que é equivalente a 1 milhão e 500 mais 23 mil, que é igual a 1 milhão e 600.
e alguma coisa que para ficar mais dinâmica, eu não vou falar, ficar aqui no voto. Em destaque em amarelo, na planilha abaixo, extraída do livro de apuração do IPI, o DOC 01, a cópia dos livros de apuração do IPI de janeiro a março de 2006, os quais já estavam transcritos no pedido de ressarcimento em questão. Esse é o que defende o recorrente. Diz que parte desse débito foi utilizado para abater débito do próprio mês de março de 2006 e outra parte foi utilizada em compensações com outros débitos de tributos administrados pela Receita Federal, através da transmissão dos PERs números tais. E que tais declarações objetivaram a compensação de créditos de IPI do quarto trimestre de 2005. Ô, Denise, você fala assim, diz que parte desse débito, não desse crédito, né? No início do parágrafo aí. Isso. Obrigada, Vinícius, realmente esse é parte do crédito. Isso aqui foi o que o contribuinte está tratando, né? Conclui no sentido de que o valor acumulado do saldo credor apurado no quarto trimestre de 2005, não aproveitado nas declarações específicas acima, foi então utilizado para compor os créditos do IPI do primeiro trimestre de 2006, pleiteados no pedido de ressarcimento número tal, cuja glosa se pretende afastar. Com relação ao valor de 14 mil, que alega que houve um equívoco cometido pela fiscalização, o qual foi confirmado pela decisão recorrida. Procedeu-se com a dedução do valor do crédito ressarcido no mês, quando já havia se descontado o saldo credor acumulado em períodos anteriores. É o que o PER denomina saldo credor do RAIP, ajustável na ficha de demonstrativos de ajuste nos saldos de livro de RAIP. Primeiramente, no que tange o débito apontado pela autoridade fiscal no importe de 14 mil, no mês de março de 2006, como demonstrado pela decisão recorrida à folha 169, trata-se de débito por saídas para o mercado nacional, ocorrido no mês de março de 2006, e que foi deduzido do saldo credor passivo de ressarcimento requerido conforme o demonstrativo do RAIP, que eu colacionei, né, para deixar claro. De outro norte, compulsando as páginas do livro de apuração do IPI, a folha 201, verifica-se que em março de 2006, o saldo credor de períodos anteriores era 1.609.000, referente ao saldo acumulado de IPI no valor de 1.586.000, somados aos créditos por entrada do mês de março de 2006, no valor de 23.000, o qual coincide com o valor apurado pela recorrente. Conclui-se assim que o saldo credor de períodos anteriores não foi utilizado para a administração fazendária na apuração do saldo credor do primeiro trimestre de 2006. A questão fundamental a ser decidida neste julgamento se refere à possibilidade de saldos credores de IPI apurados em trimestres anteriores compor o saldo credor ressarcível apurado em um trimestre posterior para a compensação dos tributos devidos pelo sujeito passivo. Só uma palavrinha. Isso aí, a Denise mesma já teve voto disso, né? Então, assim, a gente conhece esse conteúdo todo aí. Eu só quis colocar a primeira parte, que é para vocês verem que realmente ele está querendo se utilizar de saldo credores de períodos anteriores para compensação de um período posterior. Então, por conta disso, eu nego o provimento ao recurso, senhor presidente. Ok, doutora relatora, passo a palavra ao nobre conselheiro Vinícius. Com a relatora. Doutor Walker. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a Antônia. Zé Renato. Com a relatora. Doutor Corinto. Com a relatora, presidente. Doutor Rafael. Com a relatora, presidente. Eu também com a relatora. Então, o item 78, final 2011, 45, é negado provimento por unanimidade. Item 79, doutora Denise, o que tem de diferente aqui, acho que tudo, né? Isso aqui é homologação tácita reconhecida como matéria de ordem pública.
resumindo aqui, né, eu colacionei aqui na parte do voto, da análise dos autos, constatei que o PR de compra número tal, de folhas 1 a 3, objeto litígio, foi transmitido na data do 3/8/2005, que está aqui copiei e colei aqui a data da transmissão. Embaixo tem a cientificação do despacho decisório se deu no dia 30/8/2010, aqui o carimbo assinado. Inclusive, o órgão de orientação da análise tributária, o CEORT, já havia alertado quanto à ocorrência da homologação tácita, conforme colacionei abaixo aqui. Propõe encaminhamento dos autos, ressaltando o prazo da homologação tácita, que perfaz em 3/8/2010. Então, por conta disso, eu dou provimento ao recurso para reconhecer de ofício a homologação tácita do pedido de compensação. Isso é como eu voto, senhor presidente. Ok. Só, que eu estava tentando abrir, então perdi um tempo aqui em ver as datas. Mas eu colacionei todas as figuras... O recurso foi intimado no dia 24/1/2012, protocolo... Não é nada disso. Cadê? Aqui é só decomp. Aqui. Não se discute o crédito em nenhum lugar, né? Não. É só decomp. E aí, a decomp foi no dia 3/8/2005. Tá, então já foi depois da MP 135. Isso. Então já não tem nem a discussão, porque para alguns a homologação tácita, a declaração de compensação, tem aquela questão da declaração, mas aqui também é pedido eletrônico, né? Já é declaração de compensação, então... Isso. Mas tinha que ser depois de 2005, podia ser em 2002, então aí complicaria. Tá, então vamos passar os votos. Doutor Vinícius. A DRJ não julgou isso exatamente porque ele não alegou, né? Não, por isso que está reconhecendo de ofício. Isso, reconheci de ofício. Correlatora, a ciência foi 30/8/2010, é isso? Isso. Foi alguns dias depois, né? Mas já fez 5 anos. Sim, estou com a relatora. Ok. Doutor Walker. O relator. Ok. Doutor Jorge. Antônio. Doutor Zé Renato. O relatora. Doutor Corinto. Acompanho. Rafael. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, dado o provimento por unanimidade, nos termos do voto do relator. Deixa eu botar o relator. Que no outro também não tinha ido lá. Ok. Aqui a única discussão que a gente poderia ter, que eu acho que nem caberia tanto. Bom, caberia a discussão, mas acho que seria rapidamente ultrapassada, era a questão se a homologação tácita podia ser dada ou não de ofício, mas como não dar de ofício isso, né? Eu juntei ali acordos da Câmara Superior, né? Acordo da Câmara, tá certo. Eu, na verdade, eu já dava de ofício na DRJ. Mesmo ele não... Normalmente ele já pedia, né? Porque a DERAT não gostava muito de dar homologação tácita, não. O 80 agora, doutora. Certo. Denise. 2009-15. A mesma empresa. Esse aqui tem algumas questões a mais aqui, mas ele trata também de ressarcimento de crédito base PI acumulado, com declarações de compensações referente ao primeiro trimestre de 2004, no valor de 579 mil. A unidade de origem, após diligência, reconheceu parcialmente, por intermédio da informação de despacho decisório de folhas tais, o direito creditório pleiteado no montante de 117 mil, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido. Foram os seguintes fundamentos adotados pela autoridade fiscal, que a empresa deu saída em diversos produtos adquiridos para industrialização com CFOP 5949, outras saídas de mercadorias ou prestação de serviço não especificada, mediante as notas fiscais relacionadas,
Bom, eu vou pular um pouco essa parte do não reconhecimento, porque eu vou tratar lá embaixo, então, para resumir, né? Certo. Bom, a LIDE, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de conformidade conforme a emenda colacionada abaixo, e resignada, a contribuinte apresentou o recurso voluntário, o qual sustenta a nulidade da decisão do DRJ por cerceamento de direito de defesa, diante da ausência de profundidade na fundamentação acerca das alegações do depósito de terceiro, à luz do princípio da verdade material. Afirma que, ao contrário do que entende o ilustre julgador de primeira instância, a perícia faz-se imprescindível, pois o fato realmente necessita ser comprovado através da análise da escrituração de livros. Que seja deferido o presente pedido de reconhecimento de saldo credor dos créditos IPI referente à operação de retorno de mercadoria de depósito fechado, bem como a remessa para industrialização, e que seja homologada a totalidade das declarações que acompanham. Pugna para o princípio da verdade material, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, requer ainda que seja realizada a intimação de todos os atos processuais, pautada pela sustentação oral, requer, por fim, o acolhimento integral das razões para que seja reformada a decisão proferida pela DRJ e reconhecer a existência do crédito não homologado. Da admissibilidade. Desculpa, presidente, esse é o relatório. Então, ok, pode passar o voto. Considerando que o recurso... Se a senhora conseguir resumir o voto, não tem problema, não. Ok. Considerando que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade dele, tomando conhecimento. Como relatado acima, o pedido foi submetido a procedimento de fiscalização, resultando em informação fiscal que opina pelo reconhecimento do saldo acumulado requerido, apontando a ocorrência de 2 eventos ensejadores de débitos a serem descontados, que houve remessa para depósitos de terceiros, sendo que em relação a tais operações não houve tributação, constatando que o depósito de terceiros destinatário das mercadorias saída de empresas não se trata de um estabelecimento de empresa, nem armazém geral, devido a constituído para tal. O local utilizado pertence ao senhor José Maria Arruda, inscrito no CPF número tal. Houve saída de matéria-prima para industrialização por encomenda em desacordo com o RIP 2002. Constatou-se que diversas notas fiscais têm tem data de emissão de saída anterior à de remessa, motivo pelo qual o requisito para o benefício da suspensão e o retorno do produto para o encomendante não foi comprovado. Bom, aqui eu afastei as preliminares de proporcionalidade e razoabilidade. Entendi que... No final das contas, é falta de provas, né, Denise? Não, na verdade, não é. Eu vou ser bem simples, tá? Também afastei a notificação de intimações para o patrono. A prescindibilidade de pedido de perícia também afastei, porque já inclusive foi objeto de diligência. Das saídas destinadas à pessoa física, eu afastei porque ele entende que deveria haver suspensão do imposto, porque o produto foi enviado para pessoa jurídica e pessoa física, e na lei não tem especificação se pessoa jurídica ou pessoa física. Então, eu afastei esse argumento nesse sentido. Eu coloquei aqui ainda a instrução normativa número 200, que diz que a pessoa jurídica deve escrever no CNPJ, né, e tem seus estabelecimentos, inclusive, citados na... Não sei se os doutores estão entendendo o que eu estou falando aqui. Estamos entendendo. Tá. A suspensão do imposto nas saídas de produtos de estabelecimento industrial para depósito fechado está condicionada à regular inscrição do destinatário no CNPJ, como o estabelecimento dessa natureza e a emissão de nota fiscal que indique tratar de remessa para depósito pelo depositante na remessa e pelo depósito fechado do retorno. Então, considerando a situação fática trazendo os dados, verifique-se que a legislação em regência
estabelece requisitos a serem cumpridos e que, no caso, não foi cumprido. Então, eu afasto essa alegação no caso do envio para depósito. No caso de produtos adquiridos para industrialização por encomenda, Não comprovou o retorno, né? isso, é isso aí, não comprovou o retorno. Quando não satisfeitos, requisição imposto torna-se imediatamente exigível como se a suspensão não existisse. É basicamente isso, né? Entendi. Teve até diligência para ver essas coisas, né? Isso, para verificar essa industrialização por encomenda. Isso. Bom, então eu acho que eu posso passar o voto, né? São essas duas matérias que foram delimitadas. Aqui daí eu tratei sobre o princípio da verdade material, tudo que foi colocado ali pelo contribuinte no seu recurso, né? Ante o exposto, afasto as preliminares e no mérito nego o provimento ao recurso voluntário. Ok, desculpa? Não, esse é o voto. Isso. Ok. Doutor Vinícius. Com a relatora, presidente. Doutor Walker. A relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutor José Renato. Com a relatora. Doutor Corinto. Acompanho o presidente. Doutor Rafael. Relatora, presidente. Eu também voto com a relatora. Então, acordo os membros do colegiado, unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, porque é mais de uma, arguídas. No mérito, em negar provimento, nós temos o voto da relatora. Eu votei um caso desse aí que a doutora citou em 2016. Eu tô ficando velho de CARF, viu, bicho? Tá velho pra caramba. Não é só de CARF, não, cara. É que daqui a gente não consegue ver suas barbas brancas. Meu negócio tá feio pra você. Oi? Não há barba branca aqui. Então o senhor anda pintando, doutor, porque havia antes. Como é que pode? Tá certo, vamos lá. Deixa eu só anotar aqui uma... Ok. Então, votado o item 80. O item 81 foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Continuamos com a doutora Denise. Na verdade, a gente vai com a Denise até o final agora. Todos os últimos são dela. Pincéis Atlas, item 82, processo final 2003-96. É com a senhora, doutora Denise. Desculpa, já abri o áudio aqui. Esse processo aqui eu vou propor sobrestamento até a definitividade na verdade é um processo só. Esse processo aqui é um auto de infração. E existe 2 processos que estão tratando do pedido de ressarcimento. E eu entendo que esses 2 processos, a decisão dele vai repercutir nesse processo aqui. O primeiro processo, que é em relação ao processo final 2001-69, ele já foi julgado recurso especial. Espera aí só um momentinho. Esse já foi julgado. Esse foi julgado recurso especial. Já o processo de final 2001-63 encontra-se aguardando julgamento do agravo e recurso especial. Na verdade, ele foi indeferido o recurso especial, em regime de admissibilidade, e o contribuinte entrou com agravo. E ainda não foi julgado, ele está ali, eu colacionei, dei um print
na tela de acompanhamento processual, ele foi distribuído para o relator, mas ainda não foi julgado. Então, de forma que, diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo na DIP, para que seja juntada a decisão definitiva dos processos, número tais, retornando em seguida para julgamento. Peraí, doutora Denise, deixa eu te fazer uma pergunta. Naqueles dois processos estão fazendo a reconstituição da escrita, é isso? Isso mesmo, são os dois que tratam do pedido de ressarcimento, compensação. E que está havendo a reconstituição da escrita. Isso. E esse aí é um auto de infração para constituir o crédito, porque, vamos dizer, isso aqui é multa de ofício sobre estamento, multa de mora, retroatividade líquida. Isso aqui constitui o crédito da falta dos créditos que está sendo reconstituído no outro processo, é isso? Isso mesmo. Tá. Só que é o seguinte... Posso só concluir? Assim? Pode. O que acontece é que se você solicitar só as decisões, o que ela vai te ajudar nisso? Você precisa saber qual é a repercussão daquelas decisões nesse processo. Porque a decisão em si, a não ser que seja uma decisão falando assim, não tem crédito nenhum. Aí legal, aí tá bom, beleza, tá fácil. Mas normalmente tem crédito. Então, você precisa saber qual é a repercussão daqueles créditos neste processo. Se sobrou crédito, se não sobrou crédito. Então, não dá para fazer o termo de diligência nesses termos, o sobrestamento nesses termos aí. Desculpa, doutor Vinícius, está com a palavra. Não, exato. Uma outra coisa, esse outro processo, o final 63, você teve acesso a ele como? Ele é um processo em papel, não é? É esse número mesmo, Denise? É esse mesmo. Walker caiu, hein? Walker, tu tá aí? O processo... Tu tá aí, Walker? Voltou. Que tu tinha sumido. O processo 2001-63, Denise, quando eu olho no e-processo, eu não tenho nada dele. Eu não procurei no e-processo porque eu não tenho acesso, né? A gente não tem acesso, Vinícius. Vinícius, eu dei um print só do acompanhamento processual, que aqui diz que em dia 2/2, de 2010 ainda, foi distribuído e sorteado para o relator. Ah, entendi. Só que assim... O número tá certo, então, né? Tá. Eu dei um print aqui para confirmar ainda, né? Uhum. O que eu vou sugerir para você, Denise... eu vou mudar ali... que você mude esses termos aí. Sabe por quê? Vai chegar esse processo, vai chegar na tua mão a decisão e você não vai poder fazer nada com ela. Aí você vai descer com ela de novo para que a pessoa faça a apuração para você. Ela tem que resolver. É a sugestão que eu faço para esse tipo de processo. Bom... Eu não entendi, presidente. Eu não entendi. Não entendeu? O que Tá, é o seguinte, pelo que eu entendi do processo, a reconstituição da escrita está sendo feita naqueles dois outros processos. Beleza. Esse processo é um auto de infração que constitui o crédito, porque em tese ele não teria os créditos que estão sendo apurados naqueles dois outros. Você ter só a decisão daqueles dois processos não é o suficiente para saber qual é o reflexo daqueles nesse, a não ser que aqueles dê zero de crédito. Ou todo o crédito vai ter sido apurado lá. Eu preciso saber qual é o reflexo daqueles processos nesse processo. Eu preciso que a fiscalização me dê esse dado. Porque simplesmente com a decisão, eu vou ter que fazer... Basicamente, eu teria que fazer a execução da decisão aqui para saber o reflexo. A não ser que seja 100%. Oi? Qual é a sua sugestão? A minha sugestão é saber, solicitar o reflexo daqueles processos neste processo. Ou seja, se uma vez apurado
Mas não teve decisão definitiva ainda. Não, é sobrestamento. Não, olha só, veja. O sobrestamento eu concordo com ele. O que eu estou falando é que para mim não basta a juntada das decisões nesse, que ele traga as decisões. Eu preciso que ele faça um relatório falando como aquelas decisões repercutem nesse processo. Em questão de valores. Quando voltar, Walker, quando voltar o processo, depois de definitivo lá. Oi? A Denise está mandando para a unidade? Não, está mandando para né? Sobrestar. Mas por que você está falando para já fazer o reflexo daquela decisão aqui? Não estou entendendo. Porque, na verdade, aqui estaria aqui, né? Eu, na verdade, mandaria para a unidade, para que a unidade esperasse a definitividade e falasse sobre os reflexos nessa. Não ficaria no CAP. Porque tá bom, Walker, me fala o seguinte. Uma vez que você está em mãos com as duas decisões, as decisões falam que ele tem crédito. Beleza? Porque se ele não falar, se ele falar que não tem crédito, está resolvido, beleza. Mas a gente tem que trabalhar com a possibilidade de ele ter crédito. Se ele tiver crédito, como é que esse crédito vai influenciar no auto de infração feito aqui? Quanto vai ter sido abatido? Quanto a bateria? Qual é esse crédito? Porque lá é pedido de ressarcimento e restituição. Mas, desculpa, acho que eu estou meio perdido. Vocês estão me escutando ou não? Estou. Claro. Eu estou meio perdido, porque... Em que sentido? Vamos lá. Talvez eu esteja errado. Me mostre. Talvez eu esteja errado também, né? Não, peraí. Talvez eu esteja errado, eu não estou entendendo. Peraí. Deixa eu tentar me explicar a confusão que eu estou fazendo. Pelo que eu estou vendo do voto da Denise, ela está pedindo sobrestamento até a definitividade desse julgamento, certo? Certo? Perfeito. Você não está concordando com os termos porque você entende que tem que ser feito a apuração do reflexo daquela decisão aqui. Eu entendo que, em vez de esperar no CAF, deveria ir para a origem, esperar a definitividade das duas decisões e falar qual é o reflexo daquelas decisões nesse processo. Porque aí eu vou poder cancelar ou não o auto de infração. Porque, veja, se eu estou falando que há uma prejudicialidade daqueles processos neste processo, eu preciso saber qual é essa prejudicialidade e quanto ele vai me ajudar. Porque, veja, o que vai me falar aqueles dois processos? Ele vai reconstituir a escrita. Na hora que ele reconstituir a escrita, ele vai falar o seguinte, olha, não, o cara não tem crédito nenhum. Beleza, se as decisões forem assim, está resolvido. Na verdade, eu nem precisaria, poderia ficar esperando até no CAF. Agora entendi. Agora, se a decisão falar o seguinte, não, mas peraí, ele tem um crédito. Ele tem um crédito de tanto e tanto. Só que foi constituído um crédito de tanto e tanto. Eu vou ter que fazer uma apuração disso, para ver se tem auto de infração ou não. Você está entendendo? Você está propondo, na verdade, é um sobrestamento especial. Aí eu acho interessante esse caso que você está propondo, porque não é só um sobrestamento para ficar à espera de uma decisão e quando ela chegar e você depois baixa diligência para... Você está propondo algo um pouco além de um sobrestamento. Está sendo mais... Na verdade, é quase uma diligência. Quase uma diligência. E por que isso? Se eu já me deparei com situações de eu ter pedido o sobrestamento até definitividade. Aí a decisão chegou na minha mão. E aí eu não sabia o que fazer com aquilo, porque eu tinha que apurar. Eu tive que devolver em diligência. Olha, eu já tenho essa decisão, agora eu preciso saber qual é o reflexo dessa decisão nessa aqui. Porque eu não tenho como fazer isso aqui, eu não posso nem fazer isso aqui. Por mais que o Paulo gostasse de fazer esse tipo de análise, né? Mas, na verdade, como a instância julgadora, eu não poderia. A não ser que ele me dê dados precisos. Tipo, ele vai me trazer um relatório de diligência falando dados precisos. Aí sim, eu vou falar, beleza. Ou discordo daquilo. Bom, lógico que a gente não vai discordar, porque o cara fez uma apuração, uma reconstituição da escrita contábil.
Você entendeu, Walker? Eu consegui me fazer entender? Não, agora eu entendi. Eu falo porque já tive essa experiência e me senti mal porque eu tive que baixar a diligência de novo. Vamos lá, vamos ver o que a relatora pensa. Eu entendo e acho providencial, objetivo, né? Porque o processo vai voltar e eu vou ter que pedir diligência para que me diga qual é o reflexo que vai se dar na auto de infração. Então, eu vou estar sendo objetiva nesse caso. Ok. Então, seria... Aí eu digo até... na verdade, não seria nem... Eu botaria baixar em diligência para aguardar a definitividade dos processos número tal e tal e o reflexo daqueles processos neste processo, através de um relatório circunstanciado, que eles não gostam de falar assim, né? Mas a gente fala. Eu falo porque, se você não falar assim, ele fala qualquer coisa. A gente sabe, eu não estou criticando a receita, mas eu estou falando que alguns fazem. E aí, para na nossa mão, a gente não tem o que fazer. Né? Vai fazer o quê? Baixa a diligência de novo. Aí vem reclamar que o Conselho faz diligência demais. Só tem um problema, presidente. Qual seria, doutor? Eu concordo com tudo isso, acho que essa sua vivência é maravilhosa nesse sentido. Agora, a gente corre também o risco desse processo ficar aguardando muito tempo lá embaixo, porque não vai ter pai nem mãe, né, dele lá embaixo. Não, vai ter pai nem mãe sim, porque vai chegar lá. Na DIPRO, aqui, a DIPRO é a mãe dele, ou seja, saiu a decisão definitiva, eles mandam para cá. Se sim, vai lá para baixo, entende? Não é bem assim não, Corinto. Eu descobri que não é exatamente assim não. Naquela reunião, lembra que eu mencionei que teve uma reunião dos grandes, das delegações de grandes contribuintes do Rio com os presidentes de turma da terceira sessão? Eu falei isso para vocês aí hoje. Nessa reunião eu fiquei sabendo, por exemplo, que não é exatamente assim. Na hora que chega lá, eles têm um período para fazer esse trabalho. E a discussão e a reclamação deles é exatamente por quê? Porque eles dizem que não tem pessoas para fazer. Entendeu? Então, e tem mais uma coisa, Corinto. Não adianta estar na DIPO aguardando a definitividade para quando voltar para a mão da Denise, ela não tem o que fazer. Baixar a diligência para fazer isso. Porque se volta essa decisão na sua mão, ele fala que tem crédito. E aí? Você pode cancelar todo o auto de infração? Você pode cancelar parte do auto de infração? Eu concordo plenamente com os argumentos utilizados por você. Eu concordo plenamente. Isso para mim é... Agora, acho que essa é uma diligência não muito usual. A diligência que vai para lá e aguarde a definitividade de 2 processos para depois fazer alguma coisa em cima deles. Então, é nesse sentido que eu digo, de não ter alguém responsável por isso, efetivamente. Entendi. Mas qual seria a sua proposta? Como fazer? Como fazer diferente? Deixar na DIPRO com a gente, esperando uma decisão para voltar para a mão da Denise e depois a gente baixar em diligência? É isso? Eu estou só dizendo que existe o outro lado desse processo. A gente querendo ter agilidade, eu concordo plenamente, ficar muito mais tempo do que o sobrestamento puro na DIPRO até vir para a mão da Denise. Caindo na mão da Denise, rapidamente ela vai, se ela não conseguir resolver com a definitividade, porque tem 2 hipóteses que ela vai conseguir resolver. É 0 ou tudo. Vai conseguir. Ela só não vai conseguir resolver quando for parcial. Aí realmente ela vai ter que mandar. Mas sempre vai ter alguém
como dono do processo, né? É isso que eu estou colocando para pensar. É ideia que eu estou jogando para o colegiado. Eu não sei também. Eu vou ser sincero, Corinto. Os processos que caem na minha mão, que eu estou pedindo para sobrestar, bom, tu é mais, daqui você é o mais antigo, não exatamente nessa turma, mas no conselho, né? Então você já teve vivência e já deve ter se deparado com esse tipo de... Não, eu tive vivência de mandar diligências simples e não voltarem jamais, de o presidente, mas isso lá atrás, de o presidente ter que mandar ofício forçando voltar a ser, vamos dizer assim... Veja, a convocação, o processo andar é de interesse total do contribuinte, né? A minha proposta é simplesmente para que a gente faça um ato único e a gente não tenha que fazer duas coisas. Inclusive, eu não me sinto confortável em sobrestar um processo para depois fazer uma diligência. Assim, eu não me sinto confortável disso. As minhas propostas, nesses casos, serão normalmente essa. Agora, vamos ver. Se todo colegiado entende diferente, prefere sobrestar para ficar parado no CARF e depois fazer a diligência, eu vou pelo princípio da colegialidade, que isso é exatamente o princípio da colegialidade, né? Você acatar o que o colegiado está querendo colocar para não abrir uma divergência que não vai ser uma divergência de grandes ideias, na verdade vai ser uma divergência de procedimento. Mas como é que é a relatora? Vamos começar pela relatora. Como ela quer votar? Eu chamo a atenção também que tem um dos processos já foi votado, já foi finalizado, né, em tese, só não retornou para a unidade de origem. Então, eu reformulei o texto final, eu coloquei assim para os doutores verem se votam comigo. Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento até a decisão definitiva do processo número tal, que é o último processo que não foi julgado, que seja juntada aos autos as decisões dos processos, dos dois processos, para que seja juntada a decisão definitiva dos dois processos e que a delegacia de origem formule relatório substanciado para apurar qual a repercussão / reflexo daquelas decisões no presente auto de infração, retornando os autos para julgamento. Então já ficaria sobrestado na origem, não ficaria no CARF. Sim, até porque as decisões vão ter que descer, eles vão ter que fazer um relatório. Sim. Eu fiz assim, senhor presidente, não sei se está contente. Ok, não, é mais ou menos o que eu sugeri, a diferença só é que, como você já tem, você já sabe que um já está definitivo, mas você está pedindo basicamente o que eu sugeri. Então vamos passar o voto, né? Acho que todo mundo já entendeu mais ou menos a ideia, e vamos ver como faz, como vai dar o segmento. Doutor Vinícius, por favor. Doutor Vinícius congelou. Doutor Vinícius congelou? Doutor Vinícius congelou. Tem que chutar. Vou ter que chutar o doutor Vinícius. Doutor Vinícius? Vamos tirá-lo. Tá. Walker, quer esperar o Vinícius voltar para votar? Ok, então vou esperar o Vinícius voltar. Presidente, a redação do dispositivo está certo, da conclusão ali, é isso mesmo, então? Deixa eu pegar um que eu já tenha feito aqui. Deixa eu ver algum que eu tenho aqui para... Enquanto a gente espera o Vinícius, deixa eu ver aqui, sobrestamento. Olha só, eu botei assim, ó.
Voto por sobrestar esse processo até o julgamento definitivo dos processos número tal e número tal. Após o julgamento definitivo dos mencionados processos, a unidade preparadora deve apurar a repercussão da liquidação dos julgados daqueles processos nesse processo e elaborar relatório fiscal facultando... Qual é o acordo, presidente, por favor? Esse aqui... Bom, anota o número do processo, então. Eu não tenho o número do acordo porque aqui é uma minuta. É 11.516 721 279 2011 36. Muito obrigada, presidente. Nada. Bom, então vamos ver aqui, doutor, agora que o senhor votou, o senhor me desculpe, eu tive que chutá-lo para poder voltá-lo. Como o senhor vota? Com a relatora. Com a relatora. Tá. O senhor viu como ele... Com essas mudanças, a Denise vai incorporar essas mudanças, certo? Sim, isso mesmo. Sim. Então... Tá, então, doutor Walker. Com a relatora. Ok. Doutor Jorge. Com a Antônia. Doutor José Renato. Cadê ele? Está aqui. Pois é, estou aqui. Com a relatora, presidente. Doutor Corinto. Acompanhe. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, por resolve os membros colegiados, na unidade de votos, em sobrestar o julgamento no CAF até a definitividade dos processos número tal, não temos o voto do relator. Veja, eu estou botando aqui a decisão dessa forma, mas no seu voto, você vai especificar melhor. Sim. Tá? Aqui é só para poder... Isso não tem necessidade de eu botar na decisão aqui do voto. Não, mas, presidente, diga. Você está sobrestar no CARF, não? Desculpa, não é sobrestar no CARF, não, tem razão. Não. Eu vou tirar, já tirei. Em sobrestar o julgamento até a definitividade, eu não vou falar onde, que é ela que vai falar lá no voto dela. Obrigado, bem lembrado. Bem lembrado, doutor Corinto. Muito bom, porque isso aí ia acabar dando problema. A gente ia acabar tendo que refazer a ata. Vamos lá. Item 83 da pauta, doutora, é com a senhora também. Real Café. Vou tentar ser breve aqui, que também não tem muitas... também se trata de crédito, pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI. Eu posso ir para o voto, presidente, porque no voto está bem especificado tudo que está... Pode ir para o voto, sim, doutor. Bom, a recorrente, ela protocolou o recurso voluntário dentro do prazo. Todavia, há um argumento que não merece ser apreciado pelo fato de ter sido analisado pela decisão de primeira instância e não pontualmente contestados pelo sujeito passivo. Eu acho que está errado esse parágrafo. Consta da decisão de primeira instância que o cômputo das aquisições da cooperativa passou a ser admitido a partir de abril de 2003, em função da publicação da Instrução Normativa 303 de 2003. Isso aqui é referente ao crédito que se dá ou não para aquisições de cooperativas. Diante pessoa disso... física e cooperativa? Não tem pessoa física, só cooperativa. Diante disso, a decisão de primeira instância já adicionou à base de cálculo do crédito presumido a quantia de 440 mil, referente à aquisição de café no mês de maio de 2003 e demais ocorridas nos meses subsequentes. Como o pleito diz respeito a pedido de ressarcimento relativo ao terceiro trimestre de 2003, resta evidente que não haveria nada a discutir concernente a inclusão de aquisições cooperativas no cômputo de crédito presumido, já que todas as aquisições do período, ou melhor, a partir de abril de 2003, já foram computadas. Por essa razão, eu não tomo conhecimento do recurso nesse tópico das cooperativas.
Então, o que a senhora está falando é o seguinte, ela reclamou das cooperativas. Ela reclamou, só que o pleito já foi deferido. Tá, então é por falta de sucumbência. Não tem interesse. Não tem interesse em recursal. Então, você não conhece dessa matéria. Isso. Por falta de interesse, né? Lembra, interesse é necessidade e utilidade. Não tem utilidade esse recurso. Eu vou incluir aqui a falta de interesse de agir. Não, de agir não. De recorrer. Recorrer. É um irmão do interesse de agir. Mas não é conhecido de qualquer forma, né, presidente? Não é conhecido. Não, só estou falando que ele é irmão, mas não é a mesma coisa. Tá. Em não havendo preliminares, eu passo ao mérito do litígio. Aqui trato de gastos com energia elétrica, combustíveis, geração a vapor e máquinas e equipamentos. Isso aqui eu acho que já está pacificado. Tem, inclusive, a súmula 19, né, que fala da energia elétrica e combustíveis, e os outros itens que tem, inclusive, um parecer aqui da ST 65 de 79, que é bem específico, que diz que não integra um produto ao produto em fabricação, não consumidos ao processo produtivo, ou se desgastam com contato direto com o produto, como, aliás, é tratado nesse parecer. Então, aqui eu mantenho a glosa efetuada pela decisão da DRJ. Presidente, não sei se tem alguma dúvida nesse sentido. Não, podemos passar ao voto. Doutor Vinícius. Eu voto com a relatora. Tá. Doutor... Relator. Walker, cadê o Walker? É que na hora que sai um, volta para o outro, muda a minha tela. Que deve mudar de vocês também, né? A ordem. Relator. Doutor Jorge. Camila Antônia. Doutor José Renato. Presidente, só uma dúvida. Aqui não tem aquele enquadramento da... Como é que fala? Da forma alternativa de apuração. Da forma de alternativa de apuração da 10.276, se eu não me engano, que trouxe a possibilidade... Não, esse não tem essa... Peraí, qual é o período? Anterior? É 2012, né? É 2012? Peraí. Não, o período de apuração é 2003. 2003. Ah, não, então é posterior. Não, é posterior, então. Não, foi bem lembrado, Zé, porque veja bem, se fosse antes... Porque, na verdade, aqui não ia mudar muito, não. Isso aqui é para industrialização por encomenda que muda. Para mim. Porque para mim é o seguinte, quando a industrialização por encomenda, antes do regime alternativo, eu entendo que tem que dar direito a crédito. Certo. Por quê? Porque não tinha o regime alternativo. Quando teve o regime alternativo, ela escolheria. Ela ia para o alternativo e conseguiria a industrialização por encomenda, mas ia ter outro tipo de alíquota, ou ela ia para o regime geral, que seria esse aqui, da 9363, mas ela não ia poder fazer da encomenda. Você entendeu? O que ela não pode fazer é misturar os dois. Então, para você, não pode... essa definição seria para industrialização por encomenda. Para a industrialização por encomenda. A energia elétrica, não, porque a energia elétrica não tinha previsão mesmo. A energia elétrica tinha previsão no regime alternativo. Tinha que ver qual ela pediu. Oi? Então, tem que ver, a minha preocupação é só essa, ver com a relatora, se tem essa questão Não, tem que ver qual é o pedido dela. Ela tem que ter feito a opção. Qual foi a opção? Pelo alternativo ou pela 9363? Foi pela 9363. Então não tem direito. Uhum. Não, você entendeu, Zé? Você entendeu, Zé, o lance da encomenda? Porque da encomenda, tem um argumento da encomenda que me chamava muita atenção. Qual era? Falava o seguinte, olha só, isso antes da alternativa. Falava o seguinte, peraí, eu não posso entender que é mais barato eu mandar industrializar fora do que eu ter todo um parque industrial dentro da minha fábrica? Posso. Eu faço uma análise de custo e vejo onde é mais barato.
Legal, é mais barato por encomenda, então eu vou fazer por encomenda. Ora, mas só que isso antes da alternativa. Ora, de qualquer maneira, era a industrialização. A figura da industrialização por encomenda existe dentro do IPI. Então, por que eu não poderia dar esse direito ao crédito? Antes da alternativa. Entendi. Aí na alternativa já muda, porque na alternativa tem essa previsão. Você entendeu? Sim. Inclusive, Para você entender inclusive na decisão da DRJ, ela faz esse comparativo que o presidente acabou de dizer. Perfeito. Não, a minha preocupação era essa, se ela tinha feito opção ou não, mas como a relatora falou que não, voto com a relatora nesse sentido. Ok, doutor Zé Renato. Doutor Corinto. Acompanho. Doutor Rafael. Com a relatora, presidente. Eu também voto com a relatora nessa matéria. Então, vamos para energia elétrica. Agora, receita bruta operacional, não é isso? Isso, Aqui eu vou pedir a ajuda dos doutores, vou ler. Aqui é a questão do denominador e numerador, é isso? Não, aqui a questão eu vou ler aqui para vocês entenderem, até quero discutir esse assunto, que é um assunto interessante. Quanto ao cálculo da receita bruta operacional, receita operacional bruta, aduz a interessada que o colegiado de primeira instância não teria se pronunciado sobre a defendida apuração da receita em conformidade com os moldes da jurisprudência administrativa, que segundo a qual as receitas de exportações de produtos não tributados, bem como produtos adquiridos de terceiros e exportados, deveriam ser excluídas da receita de exportação e da receita bruta operacional, para efeito de apuração da proporção de insumos empregados em produtos exportados e o total de insumos adquiridos. Afirma que no caso concreto, o trabalho fiscal não discriminou quais produtos foram integralizados no cômputo dessa receita bruta, levando a concluir pela inclusão das receitas alheias à atividade da empresa. Dessa feita, requer a recorrente pela busca da verdade material que seja determinada a diligência para fins de verificação quanto à correção do cálculo da receita bruta realizada pela fiscalização. Diferentemente no presente processo, a questão foi, sim, abordada pela decisão de primeira instância, inerente ao tema se manifestou no seguinte sentido. Segundo a observação número 1, acostada às folhas 994, ao pé da planilha de apuração, receita de exportação, receita total, insumo e crédito presumido, respectivamente, antes e depois da realização de diligência solicitada, a receita bruta operacional, apurada através do balancete mensal apresentado pelo contribuinte, foi considerado o valor da receita da empresa o valor total da receita da empresa até o mês de março de 2003. A partir de abril, foi considerada somente a receita de produtos industrializados comerciados no mercado externo e interno, conforme o artigo 17, inciso 1º, e artigo 42, inciso 3º, da Instrução Normativa 303 de 2003. De acordo com a explicação dada pelo auditor fiscal, encarregado das averiguações concernentes à apuração do crédito presumido pleiteado pelo contribuinte, o cálculo da receita operacional bruta está correto, pois realizado de acordo com as instruções expedidas pela Receita Federal. Até março de 2003, vigorou a orientação de que o cálculo da receita bruta operacional se daria com base em toda a receita da empresa. A partir de abril de 2003, nova regulamentação surgiu, restringindo a receita operacional àquelas decorrentes da venda de produtos industrializados no mercado interno e externo. Nenhum ajuste deve ser feito na fiscalização no tocante à apuração da receita bruta operacional, uma vez que foram devidamente oferecidas as normatizações pedidas pela Receita Federal. Portanto, descabe a alegação de que o órgão recorrido, supostamente, não ter enfrentado todas as alegações apresentadas pelo sujeito passivo em sua defesa. Além do mais, entendo que não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento do pleito, uma vez que o cálculo da receita operacional bruta e a receita de exportação foram oportunamente especificados na forma minuciosa em planilhas, cujos demonstrativos das folhas tais, obtidos a partir de demonstrativos contábeis, da DIPJ e do PER de conta escriturados e preparados pelo contribuinte.
dão o devido conhecimento dos cálculos efetuados pela fiscalização, levando em consideração, obedecendo, no caso, o entendimento expresso pela Receita Federal. Essa questão como é diligência, eu entendo que deveria ser colocado no início do meu voto. Eu vou mudar, presidente. Você está propondo diligência para isso? Não, eu falei que não há necessidade de diligência. Ah, tá. Tem elementos nos autos, a fiscalização, ela fez uma planilha detalhada, inclusive... Deixa eu só te fazer uma pergunta. Ela não... o sujeito passivo está pedindo para quê? Para excluir ou para incluir? Não, é aí que está. Ele não pede nada disso? Não, ele pede ele fala que deveria ser excluída por conta de uma jurisprudência. Essa jurisprudência administrativa que ele tratou já foi reformada pela Câmara Superior. Inclusive, foi objeto de súmula, que é a súmula 128, eu coloquei lá embaixo do meu voto no final, que é a súmula 128, que diz que exclui-se da composição, tanto da receita, inclui-se na composição tanto da receita de exportação, quanto da receita operacional bruta, né, as receitas de produtos não industrializados pelo contribuinte. E no mesmo voto, e no mesmo acordo que ocasionou o precedente para a súmula, diz o seguinte: nesse conceito estão compreendidas todas as receitas auferidas pelo contribuinte, inclusive as decorrentes de exportação de produtos considerados não industrializados ou não tributados. Então, assim, o impasse é o seguinte: a fiscalização decidiu contrário à súmula do CARF. A história disso aí é simples. Na verdade, desculpa, porque eu queria entender que realmente não... Essa história é simples. Isso o Corinto já deve ter enfrentado isso 150 milhões de vezes, né, Corinto? Pois é. Não, mas ela é simples. O que acontecia? Acontecia o seguinte: a Receita Federal, ela entendia que tinha que excluir do numerador, mas manter no denominador. O que acontecia? Acontecia que o valor do percentual ficava pequeno. Que percentual é esse? Esse é o percentual que aplicava no crédito presumido do IPI. Então, quanto menor o percentual, menor o valor do crédito. Só que, depois de muita discussão, e discussão da Câmara Superior, inclusive, eu participei de algumas delas, a gente entendeu, até esse foi uma das poucas vezes que eu divergi dos nossos papas do IPI, porque eu entendi o seguinte: olha, não tem previsão em lugar nenhum para a exclusão estou falando de lei. Na lei, não tem lugar nenhum na lei a exclusão dos valores. Então, olha, a gente tem que balancear essa fórmula. Ou a gente inclui nos dois, ou a gente exclui dos dois. Se a gente não consegue excluir porque não tem previsão, logo a gente tem que balancear incluindo. Por isso que eu te perguntei se ela pediu a inclusão. Daí veio a súmula. Essa discussão é antiga, essa aí... Bem velha. Essa é tranquila. Mas aqui é um pouco diferente. Porque o contribuinte está pedindo a exclusão das receitas de exportação. É o oposto. Sim, mas ele está pedindo a exclusão das receitas de exportação da onde? Na verdade... Da receita operacional bruta. Isso. Exatamente isso. Porque ela já tinha sido excluída pelo numerador. Não, olha só. Na verdade, não tem como. Ele está pedindo para tirar os produtos não tributados e os adquiridos de terceiros. Os revendidos, produtos revendidos. Isso. Da onde? Da Receita Bruta Operacional. Isso. Da Receita de Exportação e da Operacional Bruta. Ele quer tirar de tudo, das duas. Não. Sim, olha só, é isso que eu estou te falando. Veja, a Receita de Exportação já foi tirada. A Receita já tirava. O problema que acontecia era isso, olha só, Corinto. Como acontecia a coisa? A Receita ia lá e excluía da Receita de Exportação, mas mantinha na Receita Operacional Bruta. Aí o contribuinte, nos recursos dele, falava o seguinte: não, peraí, você está excluindo, eu também quero excluir de baixo.
que é da Receita Operacional Bruta. É isso que ele pede sempre. E aí o que a gente discutia e acabou ficando, inclusive na súmula, que eu nem me lembrava dessa súmula. Que na verdade você não exclui, você inclui no numerador. Então você mantém no denominador da Receita Operacional Bruta, só que você também inclui no numerador. Então, numerador e denominador, os dois vão estar compostos por esse valor balanceado. Essa é a ideia. Por isso que ele pede para excluir. Então, é exatamente essa a discussão. Entendeu? Ele pede para excluir de baixo só. Por quê? O de cima já foi. Já foi? O de cima, a fiscalização já fez. Já está desbalanceada. A fiscalização, quando faz o trabalho, ela já exclui. O que o contribuinte pede? Não, peraí. Você está excluindo? Eu também quero que exclua embaixo. Ah, entendi. Que é da Receita Operacional Bruta. Porque senão, o que acontece? Quando tu olha o denominador... Aqui ele tem razão. Ele não tem razão. Por que ele não tem razão? Porque não existe previsão para excluir. Então, para balancear, ele tem que incluir. Está desbalanceado isso aqui. Oi? Está desbalanceado aqui. Isso. Aí, o que o CARF decidiu por súmula? É como a Denise falou. A auditoria fiscal não está seguindo a súmula. Isso. Mas aí eu estava te explicando a origem dessa discussão e de onde se originou essa súmula. Beleza, porque no começo a gente se discutiu muito e muitos excluíam. Falava, peraí, se excluiu em cima, vamos excluir embaixo também. E ficava sempre essa discussão de exclui, não exclui. Aí tinha turmas que incluía dos dois e tinha turmas que excluíam dos dois. E aí o CARF entendeu que não, peraí, tem que incluir, porque não tem como excluir, porque não tem previsão legal dessa exclusão. No caso, o auditor fiscal, ele excluiu. De cima. Sim, ele sempre excluía de cima. Mas não excluía de baixo. E aí o contribuinte pedia para a exclusão de baixo. O que a gente tem que fazer? Na verdade, a gente tem que incluir o de cima. E incluir e deixar o de baixo. Não é o pedido dele, porém, a gente tem que... De uma certa forma, ele ganha porque fica balanceado. Utilizar a súmula. Usando a súmula. Não é o pedido dele. Então, aí agora eu vou perguntar aos senhores, a gente vai dar provimento parcial? Porque eu não posso negar. Veja, olha só, aí temos esse probleminha aí. O problema é que da forma que ele pediu, o fisco fez. Ele excluiu. Excluiu? Não. O fisco não excluiu de baixo. Tá. Olha, o de baixo é Receita Operacional Bruta. O fisco excluiu na receita de exportação, em cima. Pensa no... isso é uma fração. Tá? Lembra-se? Receita de exportação mais a receita interna sobre a Receita Operacional Bruta. Isso vai dar um percentual. Esse percentual você vai aplicar sobre matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem, que vai dar o crédito presumido. É isso. É isso aí. Agora, para fazer isso, na hora que você... a receita, como eu falei, ela só fazia uma parte, ela não fazia outra. Então, ela ferrava o cara. O que a gente está fazendo é balanceando. Qual é a maneira que o CARF mandou balancear? Incluindo. Agora, a pergunta que eu deixo para os senhores é o seguinte: é provimento parcial? Porque não é negado o provimento. Eu tenho que aplicar a súmula. Ele pede para aplicar a súmula, porque se ele pede para aplicar a súmula, fica mais fácil. Não, ele não pediu. Só que a gente é obrigado a aplicar, né? Pois é. Sim, mas se é para aplicar a súmula, tem que negar o pedido dele, porque o pedido dele é para excluir, a súmula fala para incluir, então... Agora, pode ser que o pedido dele traga... Tem que ver direitinho agora o pedido dele. Talvez tenha além disso, alguma outra coisa. Eu estou abrindo aqui o recurso. Você entendeu o imbróglio que a gente acabou ficando? Deixa eu só fazer uma pergunta. Claro, senhor doutor mestre. A fiscalização,
ela excluiu as receitas, excluiu das receitas de exportações, os produtos NT e tal, e manteve na receita bruta, é isso? Isso. Perfeito. Aí o contribuinte quer que exclui na de baixo. Pois é prejudicial ao contribuinte. Se a gente mandar incluir, vai ser prejudicial ou não ao contribuinte? Não sei. Não tenho certeza. A gente não pode modificar a autuação da decisão da fiscalização. A gente não pode cobrar o que a fiscalização deixou de cobrar. Mesmo assim. Então, sabe o que eu faria, então? A gente não pode cobrar o que a fiscalização deixou de cobrar. Esse é o impasse. Você acabou de dar a luz. Aliás, a tua mulher que deu a luz, mas você deu uma segunda luz agora. Na verdade, a gente vai estar negando o provimento mesmo ao recurso por contrariar a súmula. Mas isso a gente... Perfeito, ó. Mas eu não sei se dá maior, dá menor, se vai ser melhor ou pior. A Denise falou isso. Mas é perfeito, é isso aí, é negar provimento ao recurso porque está contrariando a súmula. Perfeito, ó, que é muito bem colocado. Mas a Denise já tinha levantado isso aí. Não, assim, só não tinha ainda alinhavado tudo para a gente chegar à conclusão. Isso, eu não coloquei. Eu acho que agora chegou. Bom, então o voto da Denise é negar provimento, é não conhecer em parte, e na parte conhecida é negar provimento, não é isso? É isso, presidente. Mas deixa clara a questão da súmula? Eu vou falar da questão da súmula. Tá bom. Então eu passo ao Vinícius. Doutor Vinícius. Eu voto com a relatora desse jeito aí. Ok. O recurso voluntário, ele só pede essa exclusão. Nada mais. Ok. Brilhante, doutor Walker. Com a relatora. Doutor... Cadê ele? Tá ali, doutor Jorge. Com a relatora. Doutor José. Com a relatora, presidente. Ok. Doutor Corinto. Com a relatora. Doutor Rafael. Relator. Eu também voto com o relator, então, no item 83, unanimidade de votos, não conheceu de parte do recurso, da parte conhecida, negou o provimento. Ok? Temos ainda 1, 2, 3 processos. Só que eu tenho que ver que horas que o nosso apoio tem que ir embora. Tainá? Oi. Que horas que você precisa sair, Tainá? 10 para 6, mais ou menos. Tá. Tipo, Doutora Denise, algum desses 2 processos, na verdade faltam 3 processos. Algum desses 3 processos consegue se fazer em 10 minutos? Ou vocês preferem dar um intervalo de 10 minutos para a gente poder trocar a questão da gravação? O que vocês preferem? É mais prudente parar para continuar depois, presidente. Não consigo fazer. Vamos fazer isso? Então tá. Apoio, por favor, Tainá, você pode parar a gravação?